Sejam todos bem-vindos a esta série de vídeos que estamos lançando no dia de hoje. Meu nome é Mauri Mendes, agente autônomo de investimento e consultor financeiro. Neste vídeo inicial, abordaremos alguns fatores importantes na tomada de decisão entre um produto financeiro e outro. Fique conosco, deixe sua opinião e aproveite para compartilhar com seus amigos. Um grande abraço e boa aula. Descomplicando seus investimentos pessoais de A a Z. Você vai a um banco, procura o seu gerente para fazer um investimento e este lhe oferece uma série de produtos financeiros. Ele vai te perguntar: você quer investir em renda fixa ou em renda variável? Nós temos LCI, nós temos LCA, nós temos CDBs, nós temos fundo de ações. E você fica num dilema. O que você vai escolher? Realmente são muitos produtos, são muitas variáveis e na hora de decidir você acaba se deixando levar pelas recomendações desse gestor, que nem sempre vai de encontro à sua necessidade. Para começar esse bate-papo, vamos botar a nossa agenda. Nós vamos abordar cenários, indicadores macroeconômicos, indicadores financeiros, opções de investimentos disponíveis no momento, onde e como investir com segurança e uma breve conclusão ao final desse nosso vídeo. Cenários. Como é que o mundo está se comportando após a crise de 2008? Ouvimos diariamente na televisão dizer que a crise que o Brasil está vivendo é gerada pela crise mundial. Mas o mundo está ruim? Será que o mundo já não venceu a crise de 2008? Será que continuamos ainda à mercê do subprime? Muita coisa mudou de 2008 para cá e é preciso olhar esse cenário para entender de uma maneira isenta o que está realmente acontecendo. Vamos começar falando dos Estados Unidos. Toda a crise do subprime, a crise de 2008, começou nos Estados Unidos. Porém, 7 anos se passaram e os Estados Unidos já resolveram seus problemas. A inflação está controlada, o desemprego ainda tem alguma coisa a ser feita, mas ele já está também controlado e os Estados Unidos já voltou a funcionar normalmente da maneira como funcionava antes da crise. A Europa, da mesma maneira, teve um problema um pouco mais difícil de ser controlado, porque são muitos países, muitos interesses envolvidos, mas também já dá sinais de que o pior já passou. As taxas de juros estão baixas, eles pretendem ainda manter, o desemprego ainda é um problema no radar, mas alguns países já começam a funcionar normalmente também da maneira como funcionava antes da crise. Aí vamos para a China. A China, que era o grande motor que iria impulsionar a economia ou impulsionar o mundo nesse século XXI. A China, que crescia a taxas de 10, 9% ao ano, já não cresce tanto assim. Já se fala em 5%, ou seja, esse motor já não é mais tão forte como se achava no início da crise. Já se fala, inclusive, que uma boa parte da China já se encontra em recessão, algo em torno de 30%. Isso não é bom. Por quê? Porque o Brasil, que tinha uma relação muito boa com os Estados Unidos e Europa, se encostou na China. Ou seja, nós deixamos os nossos parceiros, Estados Unidos e Europa, de lado e fomos nos aproximar da China. E a China, como já não está tão boa como estava no começo, se ela tem um resfriado, nós pegamos uma pneumonia aqui. Nós somos um país que exporta commodities, minério e outras commodities agrícolas. Isso, nosso principal comprador é a China. Se eles começam a perder esse poder, automaticamente nós temos um problema com a nossa balança comercial.
Aí nós temos que acrescentar também o nosso momento político que está muito crítico. Nós vivemos uma crise política que que afeta diretamente nossa área econômica. E aí o Brasil sofre duplamente. Nós não temos um problema de economia, nós temos um problema político gerando eh, efeitos na nossa economia. Então você soma problema interno do Brasil com problema externo da China, que é o nosso principal parceiro econômico, e aí nós temos um cenário difícil. Havia a expectativa do Brasil já ter uma melhora no final de 2015, início de 2016, mas esse cenário parece que não se confirma e já se fala que teremos problemas para 2016, inclusive para 2017, enquanto essa crise política não for devidamente contornada. Crises existem e sempre existiram e elas passam. O problema é saber quanto tempo isso vai durar. Alguns indicadores macroeconômicos: inflação e economia. Quando falamos em investimento, nós precisamos pensar nesses dois pilares. Inflação, aquilo que deteriora o nosso poder de compra, e a economia, o que está acontecendo nos fatores econômicos. Com relação à inflação, nós temos aqui alguns indicadores, por exemplo, IPCA, INPC e IGPM. Esses três indicadores são suficientes para uma tomada de decisão de investimento. E do ponto de vista de economia, nós podemos ter o PIB, a Selic e o CDI. Nós vamos falar mais à frente em detalhe o que cada um desses indicadores representa na tomada de decisão. Então vamos lá, indicadores de inflação. O que é o IPCA? Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é desenvolvido pelo IBGE e ele abrange rendimentos entre 1 e 40 salários mínimos nas 8 maiores regiões do país. É o principal indicador de inflação do país, é uma referência para o Conselho Monetário Nacional e também para o Copom, ou seja, quando se fala de inflação, o primeiro indicador que o investidor precisa ter em mente é o IPCA. INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, também desenvolvido pelo IBGE, só que abrange rendimentos entre 1 a 5 salários mínimos. É usado para a correção salarial. Basicamente, o INPC ele cobre a cesta básica, enquanto que o IPCA é mais abrangente. E temos também o IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado. O IGPM é desenvolvido pelo FGV, sua composição é 60% de índice do produto atacado, 30% do IPC, Índice do Produtor Consumidor Amplo, e 10% do Índice Nacional de Construção Civil. Esse indicador ele é usado para corrigir contratos de aluguéis e prestadores de serviço. Porém, se você não vai investir em imóveis para alugar, você não precisa se preocupar com o GPM. Basta que você monitore o IPCA. Então, para quem vai investir, o principal indicador é o IPCA. É ali que nós temos que nos focar. O INPC, ele é importante, mas o IPCA acaba incorporando o INPC. E se você não vai investir em imóvel, não precisa se preocupar com o IGPM. Do ponto de vista gráfico, para a gente poder entender um pouquinho, vamos mostrar como se comporta aqui. Nós temos o IPCA em amarelo, temos o INPC em azul, o IGPM em rosa. Observe como INPC e IPCA eles são muito correlatos, eles andam muito próximos. Tem ligeiras variações, mas se você pegar no longo prazo, eles vão chegar no mesmo lugar. Então, o investidor não precisa se preocupar entre um e outro. O IPCA é bastante representativo e suficiente. Agora, olha o IGPM, olha o tamanho da volatilidade que esse indicador tem. Volatilidade é a medida da amplitude dos movimentos. Observe que no ano de 2002 ele chegou a 25% na máxima e no ano seguinte caiu para baixo de 10%. Em 2009 estava
quase negativo. Essa volatilidade é em função dessa coletânea de índices que formam o IGPM. Isso traz muita incerteza, muita volatilidade. Então, por isso os contratos de aluguéis eles oscilam muito. Por quê? Porque esse indicador é muito sensível aos movimentos de preço. Então, para o investidor que quer investir os seus recursos de uma certa tranquilidade, não é necessário se preocupar com o IGPM. Alguns indicadores econômicos que já comentamos no início. PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país, ou seja, representa a riqueza que esse país produz, como consumo, investimentos, gastos do governo, saldo da balança comercial. O PIB é um item importante que o investidor precisa ter no radar. Outro item importante é a Selic, taxa que remunera os títulos públicos do governo, também conhecida como taxa livre de risco. Ela é definida pelo Copom e vai direcionar todos os outros indicadores da economia. E por fim, o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancários, que é emitido pelas instituições financeiras. É usado para avaliar o custo do dinheiro negociado entre os bancos. Normalmente, o CDI é ligeiramente abaixo da taxa Selic, ou seja, o governo define a sua taxa e os bancos estabelecem as suas taxas entre bancos bem próximo da Selic. Então, de posse desses três indicadores, os investidores já podem tomar alguma decisão. Você tem indicadores de inflação e alguns indicadores econômicos. Obviamente, existem outros indicadores, mas para uma tomada de decisão com relação a investimentos, esses 6 itens são bastante significativos. Vamos dar uma olhada num gráfico. Você tem aqui nesse gráfico o IPCA em amarelo, a Selic em azul e o PIB em rosa. Observe que o IPCA, o governo estabeleceu o centro da meta em 4,5%. E ele nem sempre conseguiu ter esse índice nesses níveis. Em 2002, nós tínhamos o IPCA na casa lá de 12, 13%. Depois, com a entrada do PT no governo, e não cumprindo aquilo que se previa no início, ou seja, não houve moratória e ele seguiu basicamente os rumos da economia dentro do que se esperava, e isso foi, então, trouxe o IPCA para níveis interessantes. Porém, a partir de 2006, 2007, o IPCA voltou a ganhar uma certa força, ou seja, a inflação do país começa a ganhar volume e o governo precisa usar de alguns remédios para monitorar essa inflação. E um dos remédios que o Banco Central tem para controlar a inflação é a taxa Selic. Normalmente, quando o IPCA foge do controle, o governo usa a Selic para corrigir os rumos da inflação. Então vocês observam que quando o IPCA começa a sair do controle, ou seja, começa a fugir do centro da meta, isso já é aqui início de 2009, ele começa a andar próximo da parte superior, né, que era 6,5%, o governo começa a ter que elevar a Selic para conter essa inflação. Só que essa elevação de Selic, que é a retirada de recursos do mercado, tornando o custo do dinheiro mais alto, tem um efeito colateral, que é o PIB. Toda vez que o governo aumenta a taxa Selic, ele dificulta os investimentos e, consequentemente, o país começa a ter dificuldade para, para fazer com que as suas indústrias operem em toda a sua capacidade. E isso é um efeito colateral da alta taxa de juros. Então você tem taxa de juro alta, inflação fora do controle, consequentemente você tem o PIB com tendência de baixa. Então o investidor, ele não precisa entender exatamente como é feito o PIB, não precisa entender as formas que dão por trás, mas ele precisa perceber a tendência. Toda vez que nós temos uma tendência de inflação,
uma tendência de alta da inflação, uma tendência de alta da taxa Selic, automaticamente você tem uma tendência negativa do PIB. E é o que a gente observa, né? Você tem taxa Selic subindo, taxa do PIB caindo. Em determinado momento, se essa inflação começar a se comportar de maneira que o governo espera que se comporte, ou seja, que ela pare de subir por um período e comece a cair, o governo terá que botar essa Selic para baixo. Ele vai ter que parar de subir a Selic para que ele bote ânimo aqui no PIB, para que os investidores voltem a confiar no governo e reverta essa tendência de baixa do PIB, o que é esperado. Então isso já aconteceu em anos passados, é só observar taxa para cima, PIB para baixo. Então o governo, em determinado momento, ele vai ter que tomar uma decisão entre se continua subindo a Selic, porque se não o fizer, o PIB continua piorando. Já é previsto para final de 2015 PIB na casa de -3. E isso é muito ruim. Nós já estamos vendo aqui o índice de desemprego já chegando a 1 milhão de pessoas em 2015 e isso não é bom para o país, não é bom para ninguém. Então, o ideal é que essa inflação volte para um nível de controle e que o governo comece a abaixar a taxa Selic para que o efeito no PIB seja retomado. Com relação às opções de investimentos disponíveis, o que temos? Nós temos renda fixa e renda variável. Então, a primeira pergunta que vem, o que é renda fixa? O que é renda variável? Renda fixa é todo investimento que tem um indicador atrelado, um indicador conhecido. Ou seja, você vai fazer um investimento e esse investimento está atrelado, por exemplo, a um percentual do CDI, que é aquela taxa que é usada na negociação entre bancos. Então, toda vez que um investimento tem um indicador conhecido, ele é uma renda fixa. Não quer dizer que renda fixa vai render alguma coisa constante. Significa que ele tem um indicador conhecido. E renda variável, você não tem esse indicador. Ela está totalmente à mercê do mercado. O mercado é que vai conduzir os rendimentos para cima ou para baixo. Com relação à renda fixa, nós temos os produtos CDBs, Certificado de Depósito Bancário, LCI, letras de crédito imobiliário, letras de crédito agrário, Tesouro Direto e poupança. Obviamente existem outros produtos financeiros, existem muitos produtos financeiros, mas por um investimento simples, um investimento normal, esses 5 já são suficientes em se tratando de renda fixa. Poderíamos aqui falar de muitos outros, mas são investimentos já um pouquinho mais sofisticados e para que nós estamos começando, esses são relevantes. Com relação à renda variável, nós temos as bolsas de valores, investimento em ações. Nós temos também imóveis. Imóveis, embora muitos investidores não tenham isso em mente, imóvel é uma renda variável. Você não tem nenhum indicador que garanta que o seu imóvel vai evoluir, vai crescer em relação a um índice de mercado. Ele vai subir em função do mercado. Se você tiver uma área da cidade crescendo naquela região onde você tem o imóvel, provavelmente seu imóvel vai valorizar. Se a cidade não cresce ou se tem alguns fatores de desvalorização, o seu imóvel cai. Câmbio, vamos falar mais especificamente dólar. É uma renda variável, você não sabe o que vai acontecer, seja dólar, euro, ouro, o que for. Ele vai ficar à mercê do mercado. Se você tem investidores estrangeiros saindo do país, esse dólar tende a subir. Se você tem muito dólar no país, investidores voltando para o país volta a ter taxas de juros baixa, o país tem uma dívida controlada, o câmbio tende a cair. Fundos de previdência, PGBL, VGBL ou fundos de previdência fechada, são renda variável, porque é uma cesta de produtos que tem renda fixa e tem renda variável. Então uma parte dela é previsível, porém a outra não é. Então isso é uma renda variável. Ela pode subir ou pode não, vai depender de quanto de variável tem dentro desse fundo. Tesouro Direto, novamente, você está com um asterisco aqui. Por que o Tesouro Direto ele pode ser renda variável? O Tesouro Direto, os seus produtos, ele é sempre feito numa data pré-determinada. Você compra um título para vencer em 2024, ou 2035, ou 2017. Se você leva esse título
até a data do vencimento, você está falando de uma renda fixa. Você tem um indicador atrelado, seja lá a Selic ou seja uma taxa pré-definida, mas somente naquela data de vencimento. Se você tiver que se desfazer desse título antes da data combinada, você vai ter que pagar o preço desse título que está sendo negociado no mercado. Então, nesse momento, esse tesouro direto deixa de ser renda fixa e passa a ser uma renda variável, porque você não sabe quanto que esse mercado estará pagando por esse produto. Por isso, o tesouro direto ele pode operar nos dois campos. E vamos dar uma olhadinha na evolução dos investimentos nos últimos anos. Vamos começar aqui de 99 até 2015, nós temos 16 anos. Observe, IPCA se comportando ali entre na faixa dos 10 a 20% no início dos anos 2000, depois ele passa a operar abaixo dos 10%, essa linha amarela aqui no gráfico. Então, aqui a poupança que acompanha basicamente o IPCA e o CDI também nessa faixa bastante comportada. Agora, olha para os investimentos de renda variável. Você tem dólar, que é essa linha verde, e tem o Ibovespa, que é essa linha coral. Você basicamente você tem dois produtos de renda variável. Observe a volatilidade e o dólar e a bolsa eles têm uma correlação negativa. Quando um está subindo, o outro está caindo. Isso basicamente sempre acontece, é uma máxima. Eles têm essa correlação negativa. Então você tem dólar subindo, consequentemente, bolsa cai. Por quê? Se o dólar sobe, aumenta os custos das empresas e as empresas que têm os seus endividamentos em dólar passam a cair, com exceção das empresas exportadoras que normalmente se beneficiam do dólar. Mas como a bolsa é um índice formado por várias empresas, no geral, a bolsa acaba caindo. Então, se os renda variável, ele é um produto com muita volatilidade, um produto que tem muita oscilação, enquanto que os produtos de renda fixa eles seguem uma tendência mais comportada, mais dentro da normalidade. Então, voltando à renda fixa, nós temos renda fixa pré-fixada e renda fixa pós-fixada. No pré-fixado, você tem os CDBs, Tesouro Direto, o Tesouro Direto pré-fixado, que são as antigas LTNs, e o Tesouro Direto pré-fixado NTNF. A diferença é que LTN é atrelada à taxa Selic, enquanto as NTNs é uma taxa contratada que paga cupom semestral. Os CDBs, eles poderão ser pré-fixado ou pós-fixado. O que é isso? Você contratou a uma taxa específica. Por exemplo, você comprou um CDB que vai pagar a 12,5% ao ano. É um CDB pré-fixado. Contratou um CDB de 14% ao ano. Ele está contratado por um prazo de 2 ou 3 anos. Você comprou uma LTN, um tesouro pré-fixado, que vence em 2017, pagando 13% ao ano, ou 14% ao ano, a taxa que você contratou. Isso, então, a taxa foi contratada no momento que você fez a tomada de decisão. Enquanto o pós-fixado, que também estão lá os CDBs, LCI, LCA, Tesouro Direto, porém agora o Tesouro Direto Selic, né, que são as antigas LFTs, e o Tesouro IPCA, ou NTNBs. E aqui também temos a poupança. Poxa, mas poupança é pós-fixado? Sim. Poupança, pela sua regra, elas rende 6% ao ano mais a TR. E a TR é um título pós-fixado. Você não sabe quanto vai ser a TR. Então, ela torna-se a poupança um item pós-fixado. O Tesouro Direto Selic. O que a Selic pagar é o título do Tesouro vai seguir. Porém, novamente, esses títulos do Tesouro Direto estão sempre ligados à sua data de vencimento. O mesmo vale para LCI e LCA pós-fixado. Você contratou uma LCI de 360 dias, 361 dias normalmente, você contratou uma taxa lá de 8,85 do CDI, você só vai saber no data do vencimento lá do seu título quanto foi o CDI e aí calcula-se a taxa dessa LCI.
Lembrando que a LCI e a LCA também pode ser fixada, mas normalmente no mercado o que é mais oferecido ao investidor comum são as LCIs e LCAs pós-fixada. O mesmo acontece com os CDBs. Eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Isso vai, cada banco oferece uma cesta de produtos e o investidor é que vai decidir, né? A diferença é que o pré-fixado você já sabe no início da contratação qual é o indexador e quanto que ele vai render. E o pós-fixado você só vai saber na data contratada. Vamos ver aqui num gráfico a evolução dos investimentos de renda fixa. Observe que você tem aqui o IPCA em laranja, o IPCA de 99 para cá. Você tem a poupança, né, nesse magenta aqui um pouquinho acima, a poupança rendendo um pouquinho acima do IPCA. Eu coloquei aqui o FGTS apenas para provocar. O FGTS ele é corrigido a 3% ao ano. Algumas pessoas mais antigas têm taxa diferenciada, mas normalmente é 3% ao ano. Observe que com 3% ao ano ele fica bem abaixo do IPCA, ou seja, ele perde da inflação. Isso não é bom, né? Você ter um indicador, você ter um investimento, como é um direito, o FGTS é um direito do trabalhador, mas ele vem sendo remunerado. E por isso essa briga dos trabalhadores para fazer com que o governo corrija o FGTS pelo menos igual à inflação. Na parte superior você tem os produtos indexados ao CDI. Observe que o CDI ele tem sempre uma taxa bem maior que o IPCA, porque os títulos do governo, né, a taxa Selic, ela está sempre acima do IPCA, está sempre acima da inflação, porque o mercado ele considera que para se contratar um título do governo, esse título precisa pagar a inflação e oferecer um prêmio pelo risco que se está correndo. Então, é por isso que ele está mais acima. Então, nós temos aqui em azul o CDI e os LCI e LCA pagando um pouco a menos. Isso porque a gente está mostrando aqui, eu usei como exemplo uma LCI que paga 90% do CDI. Obviamente existem bancos menores que oferecem LCI e LCA pagando inclusive mais que CDI, mas não é comum. O comum, o que os investidores têm mais acesso, é produtos LCI e LCA pagando percentuais inferiores ao CDI, mas observe que eles também têm um rendimento interessante. E ao centro, essa linha reta, nós temos as LTNs, o Tesouro Prefixado. Então, se você contratou uma LTN que paga 12%, independente do que vai acontecer com a inflação, se você levar até o vencimento, essa taxa que contratada será a taxa que vai remunerar o seu investimento. Já na renda variável, as bolsas de valores ou os fundos de investimento, os fundos multimercados, câmbio, imóveis e tesouro direto, volta que eu estou botando aqui tesouro direto avançado, já explico em seguida. A renda variável, ela ficou totalmente à mercê de mercado. Os fundos de investimento atrelado em ações também seguem o índice Bovespa, dependendo dos papéis que esses fundos têm nos seus investimentos. Já os fundos multimercado, eles são um pouquinho mais arrojados, porque além, ele pode ter ações, pode ter título do governo, pode ter títulos do exterior, pode ter investimento em câmbio, então é uma cesta de produtos que no momento atual esses fundos estão performando muito bem, mas isso não é uma regra. Em momentos de inflação baixa, de situação econômica controlada, normalmente os multimercados não performam tão bem. Porém, em momentos de crise, ele costuma ter uma performance muito boa. O câmbio, hoje o dólar aí beirando a faixa de R$ 4, teve um aspecto importante nesse ano, subiu bastante. No início do ano se negociava câmbio a R$ 2 e hoje estamos falando em R$ 4. Muitas pessoas olham para o curto prazo, então se prega no câmbio, mas nós vamos ver à frente que isso, com um pouco mais de tempo, não é uma verdade absoluta. Tem que ficar bem atentos a isso, né? Comprar dólar na alta, nessa, será que o dólar sobe mais? A gente não sabe, pode ser que o dólar ainda suba mais. Mas é uma coisa para ficar ligado, né? Dólar alto, bolsa baixa, se isso se reverte e nós temos uma inversão completa. Os imóveis, hoje imóveis também passando por dificuldade. Nós temos aqui um cenário
Antes, até 2010, os imóveis performaram muito bem, mas a partir daí eles deram uma acalmada. Os imóveis, eles, na pior das hipóteses, vêm corrigindo a inflação, mas não vêm superando. Temos muito caso de pessoas que compraram imóveis há 3, 4 anos na planta e hoje estão vendo os preços não saíram do lugar. Então, imóvel, ele depende muito do momento, é uma coisa também que depende de variáveis de mercado. E por último, aqui, Tesouro Direto Avançado, por que que ele está aqui em renda variável? O Tesouro Direto você contrata a uma data, a uma taxa e uma data pré-definida. Se você pretende sair, ou seja, vender esse título antes da data do vencimento, você será obrigado a pagar o preço de mercado. E esse preço de mercado pode não estar é, rendendo positivamente. Você pode ter um prejuízo com esse mercado. Então, por quê? Porque ele segue o mercado. Quando você tem a data de vencimento, você tem uma taxa de desconto que foi a taxa contratada e o prazo que falta para esse vencimento que vai formar esse preço do Tesouro Direto. E no momento que você vai realizar essa venda, você vai pegar o preço do dia, não necessariamente aquilo que você contratou. Então, algumas pessoas que dominam esses títulos começam a operar com uma maneira, mas não comprando os títulos para levar para o vencimento, mas para aproveitar as oportunidades que às vezes, porém, não são com todos os títulos, nem sempre essa estratégia é vencedora, é preciso conhecer bem desse mercado. O Tesouro Direto Avançado é semelhante à Bolsa de Valores. Você vai poder ganhar se você entender, se você conhecer as empresas, se você entender os momentos. Porém, isso exige um conhecimento maior do investidor. Apenas para elucidar, vamos olhar aqui um gráfico, né, dos investimentos de renda variável. Você tem aqui o IPCA no centro e observe agora como a volatilidade, né, Ibovespa e dólar fica mais nítido de da gente perceber, né? Volatilidade muito alta. Obviamente, alguém podia falar assim: poxa vida, em 2008 era comprar a bolsa, né, e vender em 2009. Em 2008 nós tínhamos uma crise tremenda no mundo e como é que a gente ia ter essa certeza, né? Muita gente fugindo da bolsa, então no finalzinho de 2008 quem comprou bolsa se deu muito bem. Mas é fácil de olhar agora, né? Uma vez que já passou. O problema é você estar hoje. O que que vai acontecer amanhã? O dólar está 3,75. Será que ele vai para 5? Ou ele vai cair para 2? A bolsa está 49 mil pontos. Será que ela vai para 60 ou ela volta para 40? Esse é o dilema do investidor de renda variável. Tem um cenário que a gente não consegue enxergar. Se for, é fácil olhar o que passou, né? Difícil olhar para o futuro. Com relação a esses investimentos, nós temos uma coisa chamada imposto de renda, outro item muito importante para o investidor ter em mente. Como é que isso funciona? Muitas vezes a gente olha para o imposto e não dá muita atenção, mas todo investimento vai ser tributado a alíquota do imposto de renda. E o governo então tem uma tabela regressiva de imposto de renda. O governo ele gostaria que os investidores investissem para médio e longo prazo, que as pessoas não especulassem com essas aplicações, porque isso afeta a poupança do país e afeta os investimentos que ele precisa fazer. Então, a tabela regressiva, ela funciona de 6 em 6 meses, ou seja, se um investimento até 6 meses, vai ter uma alíquota de 22,5%. De 6 meses a um ano, 20%. Um ano a 2 anos, 17,5%. E aí, a partir de 2 anos, essa alíquota baixa para 15%. Então, se você tem um pouquinho mais de tempo no seu investimento, você vai ter um benefício do imposto de renda. Isso, se você pensar 22,5 para 15, são 7,5 pontos de imposto a menos que você vai pagar se você pode ficar um pouco mais com o seu investimento. Lembrando que existem alguns produtos financeiros que não são taxados a líquido do imposto de renda, LCI e LCA são deles. E além disso, tem o IOF regressivo, né? Além disso, o governo, além de não querer, gostaria que as pessoas continuassem mais tempo, ele também não quer que as pessoas entrem e saiam no dia seguinte. Então, para isso, tem o IOF. Então, o IOF ele funciona nos primeiros 30 dias, é um imposto regressivo que vai caindo 3% ao dia, menos 3 ao dia, à medida que
tempo vai passando, ao final dos 30º dia você não terá IOF. Mas se você comprar um produto financeiro e for sair na primeira, segunda semana, você vai perder, e mesmo ganhando, você vai devolver tudo com um IOF. Então tem que prestar muita atenção nesses dois indicadores de imposto de renda, né? Se você pode deixar um investimento por mais de um ano, você vai ter um benefício do IR. Se você pode deixar mais de 30 dias, você tem o benefício do IOF. E um outro item muito importante para o investidor é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Todo investidor precisa conhecer esse produto. O FGC ele tem um limite de 250 mil, ou seja, até 250 mil o FGC cobre qualquer problema que venha a ter nos seus investimentos. E esse limite é por CPF e por instituição. Então, se você tem R$ 1 milhão, basta que você divida isso em 4 ou 5 instituições, né? Normalmente você divide em 5 para ter 200 mil em cada uma. E por quê? Porque é por CPF por instituição. Então, se você colocar 200 mil em 5 instituições, você terá seu R$ 1 milhão protegido. Caso alguma delas venha a ter problema, você estará protegido por esse fundo garantidor. Esse fundo garantidor, se você tem dúvidas se a sua instituição é coberta, basta entrar no site da CETIP. Lá está registrado todas as instituições que estão cobertas pelo FGC. E por que nós estamos mostrando isso? Por quê? Porque muitas pessoas têm receios de investir em bancos menores. Então você vai comprar uma LCI, uma LCA, você normalmente vai nas grandes instituições, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú e tal. Esses grandes bancos, eles têm recursos de sobrando. E aí você faz, eles vão pagar taxas inferiores. Se você quiser taxas melhores, você terá que ir para um banco menor. E aí que entra o receio do investidor. Poxa, mas eu vou investir no banco menor? Não tem problema. Se ele é coberto pela FGC, você tem o mesmo nível de segurança que teria numa instituição maior. Portanto, alguns exemplos de bancos menores. Citei aqui, eu tenho 12 aqui exemplos, mas existe 50, 60 bancos aí bons para você escolher. O problema é que esses bancos menores, as pessoas não têm tanto conhecimento e aí acabam deixando esses bancos de lado. Mas se você vai investir em renda fixa, você precisa tentar fazer a melhor taxa possível. Por exemplo, vamos pegar assim apenas um exemplo. Se você for ao Banco do Brasil procurar por uma LCI, ele vai oferecer alguma coisa da ordem de 0,84, 0,85 do CDI para 360 dias. Se você vai lá no Daicoval ou vai no Sofisa, ele vai te oferecer a 0,95, 0,98 do CDI para os mesmos 360 dias. Às vezes você consegue 102 do CDI, 110 do CDI, mais para 2, 3 anos. Aí você fica, puxa vida, mas que banco é esse? Onde que ele está? Será que eu posso colocar meu dinheiro lá? Se ele tiver FGC, até 250 mil, você não vai ter problema nenhum. Isso é uma garantia forte que você pode confiar. O problema é que as pessoas precisam perder um pouquinho do medo na hora de definir. É difícil uma tomada de decisão quando você tem todos os seus recursos e você vai para um banco que você não conhece. Mas essas instituições, o Banco Votorantim, Fator, Modal, são instituições sérias, instituições apenas elas são menores e por ser menores têm mais dificuldade de adquirir recursos. Por isso pagam um pouco mais para que os investidores deixem seus recursos lá. Vale a pena consultar. Um exercício aqui que a gente fez para que vocês observem como é que funciona os investimentos. Nós temos aqui os números de a partir de 99. Então, vamos aqui fazer esse exercício. Você deixou R$ 1.000 aplicados em 99, em 1999, e hoje aqui em 2015, o que aconteceu com isso? Então, você tem aqui IPCA, CDI, poupança, CDB. Então, R$ 1.000 em 99, hoje em 2015 valeria 2.844 aqui só medido pela inflação. Ou seja, para que ele tivesse o mesmo poder de compra, eu teria que ter 2.844 para comprar a mesma coisa que eu comprava com 1.000 em 1999. Se, por outro lado, se você tivesse aplicado uma instituição que paga 100% de CDI, esses R$ 1.000 valeriam 9.036.
Agora, olhando esses números aqui, você pode observar o seguinte: tem um detalhe interessante que nós vamos colocar aqui. Investimento, ele precisa ser desconsiderado da inflação. Então, se eu ponho um investimento e ele me paga ah, igual à inflação, ele não rendeu nada. Ele simplesmente foi corrigido. E aí a gente pode, por isso que eu tracei esse aqui, esse bloco, né? Então nós temos que retirar a inflação desses investimentos para realmente entender o que realmente rendeu esses investimentos. Então o investidor não pode olhar o número seco. Ah, o meu investimento rende 10%. Quanto foi a inflação? 8%. Então na verdade você só ganhou 2%. Porque os 8 foi para pagar a desvalorização do seu dinheiro. Então observe aqui que enquanto a poupança pagou 1,5% ao ano, além da inflação, investimentos de CDBs pagaram 5,78% ao ano, além da inflação. Uma LFT pagou 6,43% acima da inflação. Uma NTN 5,34%. O Ibovespa, olha lá, Bolsa de Valores. Bolsa de Valores não é investimento de longo prazo? De 99 para cá, ela rendeu 2,20, além da inflação. Será que isso é bom ou é ruim? Isso não é bom. 2,20 é muito ruim. Olha o dólar. O dólar perdeu da inflação. E aqui mais uma provocação, o FGTS também perdeu, ou seja, o fato de ter corrigido o FGTS nesses 16 anos, você tem menos recursos do que tinha há 16 anos atrás. Então é importante para o investidor saber apurar o seu ganho. Então, investimentos que rendem entre 4,5% a 6% são investimentos excelentes. Isso aqui nós estamos falando de juro composto. Juro composto, ele é uma coisa importante. Einstein já dizia, o juro composto é a oitava maravilha do mundo. Investimento que rende 5% ao ano depois de 16 anos, ele não é 80, é 100%. Praticamente em ganho real, ele dobrou. Vamos trazer isso para um prazo mais curto para a gente observar como é que foi. Então, se a gente mudar agora de 99 para 2008, então imagina que em 2008 você botou R$ 1.000, investiu R$ 1.000. O que aconteceu? A inflação foi 63%. Olha lá. Nós temos aqui o seu R$ 1.000 apenas para a inflação, ele teria que valer R$ 1.635. Então, se nós removermos aqui dos investimentos a inflação, observe o que aconteceu. Olha o que chama atenção, a Bolsa de Valores. Quem investiu em 2008 na Bolsa de Valores perdeu dinheiro, não conseguiu, ele está na metade, ele está perdendo 50% do valor, mais de 50% do valor. O dólar, com toda essa alta que teve aqui, ele está pagando 2,54 ao ano nesses últimos 7 anos. O FGTS de novo perde e só os investimentos de renda fixa é que conseguiram performar melhor. Nesse caso aqui, o melhor deles foi o NTNB principal, né, que pagou 6,24. LTN também pagou muito bem. LCIs aí pagando 4,70, ou seja, entre 4,5 e 6 investimentos excelentes. Então, nesses últimos anos a gente observa que os investimentos de renda fixa bateram fácil os investimentos de renda variável. Obviamente, dentro da bolsa, se alguém pegou uma empresa específica, pode ter tido ganho, mas ele tem que ter acertado a empresa. Se você foi no índice, o índice perdeu e perdeu muito feio. Obviamente, se a gente for pegar algumas empresas, Petrobras, por exemplo, perdeu muito, não chega nem no nível da bolsa, porque foi uma empresa muito penalizada. Então, o investidor precisa aprender a olhar o investimento líquido, descontado da inflação. A inflação ela atrapalha tudo. Então nós precisamos retirar o índice da inflação dos investimentos para a gente poder apurar realmente o que, que é bom, o que, que é ruim. Ok? Isto posto, vamos dar uma olhadinha em alguns mitos e verdade dos investimentos. Bolsa é investimento de longo prazo? Vocês viram para o gráfico que não é verdade. Obviamente nós podemos ter investimentos que vão precisar de tempo para se recuperar. Você investiu, o mercado não rendeu aquilo, com um pouco mais de tempo ele pode vir a render, mas não é uma verdade absoluta. Portanto, isso é um mito. Essa história que bolsa de longo prazo não é uma coisa tão simples assim. Investir em bancos pequenos é seguro?
Um FGC é seguro, isso aqui é uma verdade. Se esse banco é coberto pelo FGC, não tem risco nenhum para você aportar o seu investimento. Renda fixa tem risco? Basta olhar para o Tesouro Direto. Sim, tem risco. Você investiu para 2035, precisou do dinheiro em 2020, vai precisar para o preço do mercado. Pode ser que esteja ganhando, mas pode ser que esteja perdendo. Bom, o risco é com relação ao prazo que você tem para maturar. E caderneta de poupança não tem risco? Mito, caderneta de poupança tem risco. A gente já viu o governo fazendo mexidas na poupança quando ele se sente na necessidade de fazer. Já aconteceu mais de uma vez no país. Então, poupança realmente tem riscos. Então, como e onde investir os seus recursos? Para isso, nós vamos ter que responder algumas perguntas. A primeira delas é o seguinte: qual é o seu objetivo? Por que que você decidiu investir? Você precisa ter uma resposta tangível para essa pergunta. Você está fazendo uma poupança ou fazendo um investimento? E a poupança aqui não é uma caderneta de poupança. Você está poupando ou está investindo? E como saber disso? Se você estiver economizando, estiver poupando para comprar alguma coisa, né, então você pretende comprar um carro daqui 2 anos, daqui 3 anos. Isso é uma poupança. Você está poupando para fazer algo no futuro. Então é uma poupança. Isso é de curto prazo. Investimento é alguma coisa de longo prazo. Eu estou criando um fundo que vai garantir a minha vida no futuro. Eu vou viver desse investimento no futuro. Então, longo prazo é um investimento. E aí você precisa direcionar os seus produtos caso você esteja fazendo uma coisa ou outra. Qual o seu perfil de risco? Vocês viram a volatilidade, renda variável? Então, se você não suporta risco, é melhor que você foque em renda fixa. Se você tem apetite por risco, se você não se importa em correr esse risco, não se importa em passar calor no determinado momento, não tem problema nenhum você investir em renda variável. Mas isso faz uma grande diferença. Muitas pessoas acham que tem apetite, mas na hora que o mercado vira, é um problema sério. Tem até problema de saúde envolvido. Qual a sua expectativa de retorno? Isso aqui também é uma pergunta muito relevante. Normalmente as pessoas não têm ideia de que retorno precisa, porque o retorno que nós temos que falar é um retorno livre da inflação. Eu não posso falar, eu queria 10% com inflação, não. Tem que ser sem inflação. E 10% sem inflação, 10% ao ano sem inflação, é alguma coisa muito difícil de ser conseguida. Se você falar alguma coisa na hora de 5%, já é uma coisa natural e a gente pode conseguir. A maioria dos fundos de pensão, eles têm como meta entre 4,5% e 5,5% além do IPCA. Então, isso é uma coisa interessante você ter ideia desse retorno que você pretende ter. Qual o seu nível de conhecimento? Você precisa saber o que você pode fazer. Então, não dá para entrar no mercado sem saber exatamente aquilo que você precisa. Se você não sabe o retorno, se você não sabe o que é risco, se você não sabe diferir poupança de investimento, como é que você vai saber? Você precisa ter um mínimo de entendimento, precisa ter estudar um pouquinho para saber onde você está entrando. Então, respondido isso, o que que a gente tem nos dias atuais? Quais seriam os melhores investimentos? Você tem LCI e LCA dos bancos menores, né? Mas bancos menores que têm FGC, a maioria deles tem, não são todos, então é importante entrar na XTIP e ver quais deles têm. Então, se você encontrou um banco que está pagando 100% do CDI, não há problema nenhum. Invista numa LCI ou numa LCA que não tem imposto de renda e você vai estar fazendo um bom investimento. Títulos atrelados ao CDI, por exemplo, CDBs, um CDB que paga, um banco pagando 120% do CDI, um CDB de 2, 3 anos, é um bom investimento, desde que tenha um FGC. CDBs são garantidos, estão incluídos no FGC. Tesouro Direto, então se for um Tesouro Direto para curto prazo, 2017, 2019, você tem aí os Tesouros Direto pré-fixados, que são as LTNs, ou o Tesouro Direto Selic, que são as LFTs.
para 4, 5 anos. Você pode fazer um mix, inclusive fazer um hedge, né? Você faz um hedge 3 para 1, por exemplo, comprando 3 quartos de LFTs e um quarto de LTNs. E aí, se você não sabe para onde vai, se não tem ideia, se a Selic continua subindo ou se vai cair, você compra uma parte de Selic e uma parte você trava isso com LTN. Você faz aquilo que for possível. E se você tiver um prazo maior, você pode entrar nas NTNBs. Se você consegue uma NTNB pagando 7,5%, que estavam esses dias aí pagando NTNB 2035, pagando 7,5% ao ano mais IPCA. Tudo bem, você está pensando em 20 anos, certo? Se você está esse prazo todo, não tem problema. Logicamente, isso você vai levar até o vencimento para ter isso tudo. É lógico que você vai ter que estudar um pouquinho mais para poder entender melhor esses produtos. Ok? E como conclusão, para fecharmos esse vídeo, se você não tem resposta para essas perguntas, ou seja, para essas que acabamos de passar, então a melhor coisa é você não fazer nada e estudar um pouquinho. Assim que tiver as respostas, aí você toma a melhor decisão. Procure adquirir então um mínimo de conhecimento. O que é uma LCI? O que é uma LCA? O que é um FGC? Quais são as alíquotas de imposto de renda? Como é que está o IPCA? Como é que está o PIB? Olhando esses pequenos detalhes, esses indicadores, você vai ter um pouquinho mais de informação e vai poder tomar uma decisão mais acertada. Muito cuidado com as recomendações. Por que alguém vai recomendar alguma coisa para você? Ninguém faz isso de graça. Se você é procurado por um gestor de investimento, olha, tem uma aplicação ótima aqui, por que ele está te recomendando? O que ele quer com isso? Qual é o seu interesse? Quem é essa pessoa? Que afinidade você tem com ela? Então, cuidado, tem muita gente aí oferecendo produtos que, se você não conhece, você acaba tendo dificuldade no futuro. Outra coisa importante, controle sua ganância. A ganância faz parte da vida das pessoas. Quando a gente fala, puxa, esse investimento ele vai render 5% ao ano, aí alguém fala, puxa, mas não tem um investimento que renda 10% ao ano? Puxa, obviamente se tivesse, excelente, mas vocês viram pelos amostra, a maioria dos investimentos ficaram ali entre 4,5 e 6. E alguém vem dizer para você que tem um rendimento que dá 10, tem que desconfiar. Controle a sua ganância. Muitas vezes essas atitudes acabam levando você à dificuldade. Investir atualmente é fácil e é simples. Por que complicar? Por que você vai comprar termo? Por que você vai comprar opções de ação? Por que você vai comprar um título que você não conhece? Vai comprar uma debenture? Por que você vai comprar uma letra financeira, uma letra de câmbio, se você não conhece esse produto? Não há problema nenhum, mas você precisa saber. Então, fazer o simples, estudar um pouquinho, tomar conta da ganância, você vai fazer um bom exercício. Para finalizar, gostaria de deixar uma mensagem para vocês. Atacantes ganham jogos, zagueiros, campeonato. Essa mensagem, ela vem fazer uma alusão ao futebol. Normalmente os atacantes num jogo importante, quando fazem gols, saem nos jornais, dão entrevistas na televisão, ficam famosos. Mas se os zagueiros, durante todo o campeonato, não garantirem a defesa e tomar poucos gols, o campeonato nem sempre é conquistado. Então, nos investimentos, nós devemos agir como zagueiros. Nós não devemos correr atrás daqueles ganhos fabulosos que acontecem eventualmente. Esqueçam 10, 20% de um dia para o outro. Pensem no longo prazo. 4,5%, 5%, 6% ao ano de ganhos reais são fantásticos se ao longo dos anos eles forem constantes. Isso é muito importante. O investidor tem que pensar como zagueiro. Esqueçam as manchetes. E para finalizar, aqui está os nossos contatos. Tenho aqui o meu celular.
Tem aqui o meu e-mail e tem aqui o endereço no site onde vocês poderão baixar este vídeo. Aproveitem agora, curtam, deixem os seus comentários aqui embaixo e, se possível, compartilhem com seus contatos, seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo.